Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para compartilhar mais um caso. E é o que a gente sempre fala. Bom, eu sou Adriana Gomes Luz, sou docente da Unicamp e faço parte do grupo grupo técnico que escreveu o Manual de Enfrentamento à Pandemia para Gestante Puérpera. E a gente sempre fala que esse momento é um momento de muito aprendizado, tanto da nossa parte como a de vocês, e a gente só tem a ganhar com isso. Eu estou aqui acompanhada pela Cristina, a Cristina vai se apresentar também. Oi, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cristina Guazelli, docente da Escola Paulista de Medicina. Então, como já foi dito, a gente faz parte de um grupo que foi elaborado pelo professor Braga, junto com o Ministério, e ele é coordenado pela professora Rosiane. Acho que é importante a gente comentar que é um grupo de discussão e que a gente sempre aprende, são divisões de conhecimentos, né? Então, aqui, nós não estamos aqui para julgar a evolução, o que foi feito, mas sim para a gente poder compartilhar e aprender. E, aliás, é o que a gente tem percebido que tem acontecido sempre. Eu penso que todas as discussões, todos ganham, né? Não importa aí, claro que a gente sempre torce para ter um bom final, né? Mas não importa o final, eu acho que a divisão de conhecimento, ela é importante para todos. E hoje, eu acho que, em especial, um caso, né, voltado para a unidade básica, então ele vai ser mais interessante ainda. Então, hoje, nós estamos com a Marcela, que vai apresentar o caso. Eu acho que ela pode já se apresentar e iniciar o compartilhamento, tá bom? Ok. Boa tarde, pessoal. Marcela, só um pouquinho. Eu vi que o caso tinham 3 nomes, né, lá que iriam apresentar, tá certo? Sim, então, isso. É só você ou vai ter mais pessoas? Eu, a Bianca e o Dr. Carlos, mas eu vou iniciar a fala, depois, à medida que a gente vai evoluindo, eles também vão entrar na fala. Tá, então eu acho que eles também poderiam. Eu acho que eles também poderiam se apresentar, tá bom? Tá bem. Então, eu vou começar fazendo a minha apresentação. Eu sou Marcela, eu sou enfermeira, trabalho no município de Pinhalão há 14 anos, sou enfermeira obstétrica e, atualmente, eu estou na gestão do município como secretária de saúde. Eu sou mestranda pela Universidade Estadual de Londrina e assumi essa missão nesse ano de auxiliar a gestão na condução, né, do município na área de saúde. Acho que a Bianca também pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Bianca, sou enfermeira da atenção primária, trabalho aqui há 5 anos, trabalhava no PSF Rural, esse ano estou aqui na unidade central, né, e acompanhei o caso da Poliana junto com o doutor. Meu nome é Carlos, sou médico obstetra, moro no município há 38 anos e tenho o prazer de trabalhar com essas 2 enfermeiras em equipe já há algum tempo. Eu acho que grande parte do que vocês vão escutar se deve à ação sinérgica entre médico e enfermeira nesse posto de saúde. Vou compartilhar a minha apresentação, eu vou iniciar a fala. Já está visível para vocês, pessoal? Tá sim, pode começar, Marcela. Bom, pessoal, eu trouxe um pouquinho aqui da localização do nosso município. Então, o nosso município, ele está localizado no norte do Paraná, na microrregião do Norte Pioneiro. Então, ele é mais conhecido aqui como região do Norte Pioneiro. Ele faz parte da 19ª Regional de Saúde do estado do Paraná, a 19ª fica no município de Jacarezinho, e tem um total de atende a 271 mil habitantes. E aqui, na nossa região, nós temos os municípios, né, que são limites com o município de Pinhalão. Então, nós temos aqui Jaboti, que fica na parte norte,
Japira, que fica na parte nordeste, Baiti, que fica na região oeste. Ao leste, nós temos o município de Tomazina, e ao sul, nós temos a divisa com o município de Arapoti, que já pertence a outra regional de saúde. Então, só para a gente se situar aonde nós estamos aqui, no Paraná. Trouxe também algumas características do município. Então, é um município de pequeno porte, que tem uma população cadastrada no IBGE de 6.326 habitantes, porém, no ESUS, nós temos uma população cadastrada de 7.010 habitantes. Isso se deve porque o município tem os seus limites e acaba atendendo, às vezes, né, alguma população do município que faz limite, né, do município vizinho. Então, por isso que a gente tem aí a cadastrado um pouco mais de habitantes do que consta no IBGE. E aqui também nós respeitamos a lei do acesso e, por isso, a gente acaba tendo um número maior de cadastros, né? A atividade econômica do município é um município agrícola e tem aqui o plantio e a produção, né, e o cultivo do café e do morango. É a sua principal atividade agrícola. Ele também tem as indústrias têxteis aqui, que são de pequeno porte, mas a principal atividade é agrícola. Número de nascidos vivos em 2020, já que estamos tratando de casos de gestante, né? Então, acho interessante a gente falar. O município teve 88 nascimentos no ano de 2020. Atualmente, nós temos 72 gestantes cadastradas no Sistema Público de Pré-Natal. Temos uma taxa de parto vaginal no ano de 2020 cesárea de ser coitada essa lei e dado a livre escolha a gestante pelo tipo de parto. A razão de mortalidade materna, o último óbito materno que nós tivemos aqui no município foi em 2017, por causa inevitável, e desde 2007 nós não temos mortalidade materna. E a taxa de mortalidade infantil, né, numa série histórica, nós tivemos o último óbito em 2019, foi um óbito por má formação congênita e uma síndrome rara, em que a criança veio a óbito. Em 2020 não tivemos mortalidade infantil e até o momento, né, graças a Deus, também não tivemos mortalidade infantil. Vou apresentar um pouquinho da estrutura de serviços de saúde que atendem os casos COVID, né? Então, acrescentei aqui a atenção hospitalar, que atende os casos de internamento COVID, e o município está estruturado em 3 unidades de saúde, né? E as 3 unidades realizam os atendimentos à COVID. E essa é uma realidade da maioria dos municípios da nossa regional de saúde. Então, os pacientes são atendidos nas unidades de saúde e, nos casos de pior ou necessidade, são transferidos para os hospitais de referência. Pinhalão tem um hospital de pequeno porte, e que é um hospital privado, mas conveniado com a prefeitura, né, conveniado com o Serviço Público de Saúde, justamente devido aos partos e também agora na pandemia, que se fez necessário se manter esse convênio para esses encaminhamentos, essas transferências e para esses pacientes que precisam de intubação e ficar 24 horas no serviço até a sua transferência. Então, essa é uma estrutura que mais ou menos representa não só o município de Pinhalão, mas acredito que os demais municípios da nossa regional de saúde. Agora a gente vai começar a contar um pouquinho para vocês do caso clínico, que é o objeto maior da nossa discussão. Boa tarde. Bom, esse é o primeiro contato que a Poliana fez comigo, né, no dia 24/3, por volta das 8 e pouco da noite, ela me mandou uma mensagem referindo a alguns sintomas que ela vinha observando há alguns dias. Porém, como a Poliana também já estava no final, né, da gestação, ela confundiu-se com alguns sintomas que era muito que ela via no final da gestação, né? Ela tinha um pouquinho de desconforto respiratório, que ela achou que era por causa do aumento, né, do crescimento do abdômen, e também relatou bastante tosse, né? Só que a tosse ela achou que era associado
dormir, por ficar muito tempo também com o ventilador. Então, nesse dia, no dia 23, por volta das 8 e pouco da noite, ela me mandou mensagem aonde ela referia esses sintomas, né? E já falando para mim que estava achando estranho esses sintomas, que já estavam sendo persistentes há alguns dias, e que iria fazer um teste de Covid, né? Então, conversei com ela, retornei a mensagem para ela, orientei realmente para que fizesse o exame do Covid, já que esses sintomas estavam sendo persistentes, né? Acompanhado de outros sintomas relatados por ela. Então, no dia 24, a gente conversou, orientamos a coleta do teste do Covid. No dia 25, né, que foi o 6º dia dos sintomas, ela já teve uma intensificação maior dos sintomas, né? Teve bastante enjoo, tosse, cefaleia. E no período da tarde, né, ela coletou o exame, acho que umas 2 horas da tarde, ela já entrou em contato novamente com a gente, relatando o teste positivo, né? Então, a gente imediatamente fizemos o contato com o médico, ela veio para atendimento no mesmo dia, né? Foi medicada conforme prescrição médica pelo Dr. Carlos, a gente seguiu o monitoramento com ela, né? No momento do atendimento, ela já apresentava um quadro febril, bastante tosse. No dia 26, né? Sim, Aí, no dia 26, nessa consulta médica, né, o Dr. Carlos solicitou os exames, ela já providenciou, e o que nos chamou a atenção aqui no exame, no hemograma dela, é que apresentou um número significativo de célula jovem, de bastões, né, que evidencia o quadro infeccioso, e uma proteína C, um PCR de 24, que também nos chamou a atenção pela sua elevação. E aqui, o Dr. Carlos também solicitou o dímero D, e com esse resultado, que também veio alterado, né, acho que a normalidade vai até 0,5, estava 1,93, esse exame também serviu para que fosse realizada a conduta, né, a conduta terapêutica, né, e medicamentosa. Então, o Dr. Carlos, inicialmente, antes dele saber que a paciente era positivo, ele entrou com azitromicina, Percof e dipirona, ondansetron, que ela referia muito enjoos intensos, e depois dos resultados dos exames, ele também entrou com ceftriaxona, e a partir do exame de dímero D, ele também entrou com o anticoagulante enoxaparina. Então, essa foi a condução e a conduta clínica adotada com a paciente. Talvez tenha faltado aqui uma coisa que a gente viu no protocolo, que eu acredito que vocês participaram da elaboração, foi a prescrição do Oseltamivir, porém, ela já veio com alguns dias do sintoma. Então, por isso que não foi prescrito o Tamiflu e foi prescrito outras medicações em decorrência dos exames laboratoriais que ela apresentou. Então, a Poliana foi sendo monitorada pela gente, né, por mim, pelo doutor diariamente, todos os dias a gente fazia contato, ela apresentava algumas melhoras, no mesmo dia, às vezes, já tinha uma piora, dores no corpo, cefaleia, tosse era intensa, era algo que ela queixava bastante pra gente, até no dia 28, né, de março, que foi o 9º dia dos sintomas. No momento do monitoramento, a Poliana queixou-se, foi o dia que ela disse para mim que foi mais cansativo para ela, né, que teve maior, assim, dificuldade respiratória, né. Porém, ela encaminhava para a gente a saturação, no momento estava 93 de saturação, e ela também disse que naquela noite ela teve uma intensificação da tosse, ela disse assim, Bia, tossi quase 2 horas sem parar. Então, foi isso que ela queixou-se bastante. No dia 30 de março, que foi o 11º dia dos sintomas, ela já teve um agravamento do quadro, né? Ela já teve uma saturação bem mais baixa, estava em 83, então ela entrou em contato com o doutor, que já encaminhou ela para o hospital, né? Já manteve ela internada ali,
e já colocamos ela para a central de leito para transferências também, tá? A vaga foi regulada via central de leitos, ao meio-dia e 17, né? Teve aceitação na central às 3h06, né? Foi encaminhada para o HU de Londrina. Como a gente via a intensificação pela procura pelo SAMU, a gente optou pelo transporte municipal, para a gente ser mais rápido possível, né? Então, a gente chamou o técnico de enfermagem, mobilizamos uma equipe e transportamos a Poliana por transporte municipal mesmo. Aí, chegando no HU de Londrina, que é o hospital universitário, referência também para atendimento do Covid, nos deu suporte também durante toda a pandemia, e é a nossa referência para atendimento à gestante. Ela deu entrada no HU num dia, e um dia após, ela completou 36 semanas, e eles optaram pelo parto cesárea, até porque precisava estabilizar a paciente, precisava dessa descompressão abdominal, para que melhorasse a via respiratória. E aí, foi o dia que nasceu, né, o bebê da Poliana, com 36 semanas, foi encaminhado para o UTI infantil, mas como protocolo, mas nasceu com Apgar de 8 e 10, em boas condições gerais, ficou na UTI um dia, para realmente, né, cumprir com o protocolo e a observação do bebê. E a Poliana também, um dia após o parto, ela também teve alta da UTI, foi para um leito clínico, e aí ela teve alta hospitalar, né? Então, a gente teve aí um resultado positivo, um final feliz para a Poliana e para a Sara. E eu vou passar a palavra agora para o Dr. Carlos, para ele fazer as considerações finais e a gente abre para a gente conversar. Tá? Só queria dizer, realmente evoluiu desse jeito, foi o caso da Poliana. O diferencial do nosso município é que a gente tem uma equipe que atende exclusivamente as gestantes, tanto no posto de saúde quanto no hospital. E a gente tem, eu sou médico obstetra, a gente tem uma enfermeira obstétrica e tem uma enfermeira que atende aqui no posto de saúde exclusivamente a gestante, além da gente ter uma doula no hospital que atende as gestantes. Então, o nosso município conta com um time que favorece o atendimento da gestante em qualquer horário do dia. A gente atende sábado, domingo, feriado, à noite. As pacientes sempre são acolhidas pela gente e são atendidas pela equipe, nunca atendida pela equipe de plantão do município. Então, esse é o nosso diferencial. Conseguimos acompanhar essa paciente desde o início, conseguimos medicá-la no momento certo, e tivemos a grande sorte de conseguirmos uma vaga de forma muito rápida no HU, no momento em que as vagas de UTI do Estado estavam saturadas. Então, tivemos um resultado final feliz. A colega que falou disse que a gente não se incomoda muito com os resultados, que o aprendizado vem dos casos bons e ruins, mas a gente tem sempre por objetivo tentar ao máximo para ter um resultado final feliz para as gestantes. Então, eu diria assim, a grande vantagem nossa é termos uma equipe coesa e que funciona praticamente 24 horas por dia. A paciente grávida nunca é desassistida. Diria que são os nossos pontos altos. Muito obrigada pela apresentação de vocês, né? A gente fica muito feliz, né, Cris, de estar discutindo hoje um caso que foi conduzido pela Unidade Básica de Saúde, que, como a gente já havia comentado, e a Gláucia também comentou no início, a maioria dos casos que a gente acaba discutindo são já de casos internados, né? Então, é importante a gente também fazer essa discussão e entender como são os fluxos de vocês. Eu queria só perguntar uma coisa, Bianca, você
coloca já que é o primeiro dia de sintoma. Então, esse primeiro dia de sintoma, vocês conversaram e examinaram a paciente? Eu fiquei na dúvida disso. O primeiro dia de sintomas, ela não nos procurou porque confundiu ela alguns sintomas referentes ao final da gestação. Ela fez o primeiro contato com a gente, né, comigo via WhatsApp, foi no dia 24 de março, que era o 5º dia dos sintomas, porque esses sintomas se intensificaram. Então, isso chamou a atenção dela, que alguma coisa já não era mais somente referente ao final da gestação, né? Então, ela percebeu que os enjoos eram muito mais intensos, a tosse estava muito mais intensa, a cefaleia, e a Poliana é uma menina extremamente bem orientada, então ela percebeu que alguma coisa não estava legal. Então, no dia 24, ela me procurou, né, dizendo que estava preocupada com esses sintomas, que estavam muito mais intensos. Até o momento, ela achou que a tosse era por dormir com ventilador, né? Um pouco do cansaço era um pouquinho da compressão, o aumento do útero, né? Então, ela estava achando que era isso, mas ela percebeu que alguma coisa não estava legal. Então, no 5º dia à noite, que foi no dia 24, ela me procurou, eu reafirmei que era importante a coleta do exame, sim. Até no outro dia, às 6 e pouquinho da manhã, a gente conversou novamente, e perguntei se ela já tinha feito a coleta, ela disse que estava esperando, porque a mulher do laboratório estava aguardando o agendamento para ela. Então, a gente ficou conversando naquele dia. Quando foi 2 horas da tarde, por volta das 2 e pouquinho, ela me mandou a mensagem que estava positiva, né? Então, ela imediatamente entramos em contato com o doutor, e ele também já me respondeu, a gente já organizou um atendimento para ela já foi atendida naquele dia, mas foi no 5º dia dos sintomas. Não, é importante só que eu chamei a atenção, porque a Marcela tinha comentado, realmente a orientação do oseltamivir é até 48 horas de início do sintoma. Sim, como vocês só tiveram ciência no 5º dia, realmente não adiantaria mais nessa fase entrar com o oseltamivir. Acho que o fluxo de vocês está bem adequado, está tudo ok. E nesse dia que a paciente veio, você tem anotado, por exemplo, frequência respiratória, exame? Tenho sim. Ela chegou porque eu acho que isso é importante para a gente passar para os colegas, né? Sim, ela chegou para a gente. Que você tem saturação de O2. Sim. Ela estava com uma saturação de 98 no dia do atendimento. Já estava com quadro febril, até no dia anterior, ela me perguntou que estava com 37,4, né, se sentindo um pouco quente. Orientei que naquele momento não era, mas que era para observar. Mas no momento da consulta, sim, ela estava com quadro febril de quase 39 graus de febre, né? Saturação dela estava em 95%, 98%. A pressão dela estava normal, estava em 120/80, então estava se mantendo. A gente teve uma descompensação realmente na saturação dela, foi no 11º dia, porque ele se manteve entre 95, 96, sabe? E a gente ia monitorando, ela comprou um oxímetro conforme a orientação do doutor, né? E ela ia mandando foto do dedinho pra gente. Então, Bianca, é que a Cristina perguntou isso, que para a gente poder classificar em que se a doença é leve, moderada ou grave, a gente usa os parâmetros de sinais vitais. Quanto era a frequência respiratória e a frequência cardíaca, além da saturação que você já falou e a pressão arterial, ela estava febril. Quanto era a frequência cardíaca e respiratória nesse momento da avaliação? Você tem aí? Eu não tenho, eu tenho no prontuário delas. Então, porque, na verdade, por que a gente está perguntando isso? É justamente para a gente poder classificar a doença, né? Se ela é leve, moderada ou grave. Porque, dependendo da classificação, o manejo vai ser de uma forma ou de outra, né? A nossa orientação sempre é que as pacientes que classifiquem como moderada já fiquem em observação internada e não voltem para o domicílio. Então, a outra minha pergunta é, o hospital que vocês têm na cidade,
dá suporte para você fazer uma observação dessa paciente internada ou não? Sim. Uhum. Na verdade, Adriana, no dia que ela compareceu à consulta, era um quadro leve. Ela estava com sinais vitais estáveis e ela estava com 98, 96 de saturação. E o quadro foi se agravando depois do 10º dia. Então, esses 5 dias de monitoramento inicial era um quadro leve. Não, tá bom. Justamente, a gente queria classificar isso mesmo para ficar claro. Que ela... E acho que é importante a gente frisar, né, que para a gestante a saturação é diferente de um paciente não gravídico. Então, para a gestante, a saturação menor que 95 já é alterada, e a paciente com uma frequência respiratória maior que 24 também. Então, assim, o que a gente precisa passar para todos que estão nos ouvindo? Que tudo isso que foi falado, olha, precisa ser visto, que são coisas que não dependem de exames muito elaborados, tá certo? Que é temperatura, pulso, PA, frequência respiratória e, se possível, né, a saturação de O2, a paciente tem que ter isso marcado, porque isso vai fazer com que você diferencie se é uma paciente que está num quadro leve ou moderado. E como a gente está falando, para quem está numa unidade básica, é importante que ela perceba isso, tá certo? E aí, eu acho que uma outra coisa também, o contato depois, porque ela veio no 5º dia. Como é que vocês fizeram o contato dela? Era contato por telefone ou ela vinha até a unidade? Contato telefônico. O contato foi telefônico. O contato foi telefônico e a Bianca pegou o prontuário da paciente aqui. É que talvez eu tenha que mandar uma foto aqui no chat, porque eu acho que não vai conseguir visualizar daqui. E aqui a gente tem anotado do dia que ela compareceu. Não precisa mandar foto. Não precisa mandar foto, só compartilha o dado. Tá, então ela tinha, no dia que ela compareceu aqui, uma PA de 100/70, uma saturação de 98%, uma frequência cardíaca de 117, respiração de 18, temperatura de 37,4. E o monitoramento dela foi feito via telefone. Foi feito com o Dr. Carlos e com a Bianca. E ela retornou fisicamente para avaliação quando? A gente fazia monitoramento por telefone. 11º dia, quando ela retornou, já com uma saturação de 83%. Naquela foto, Bianca, tem uma saturação de 90%. É desse mesmo dia? Sim. De 90%. Lá na imagem dos slides, né? Isso. É do mesmo dia? É do 11º dia ou de algum dia? Isso. Não, é do 11º dia. As duas imagens. Tá, joia. Então, uma outra dúvida qual é o protocolo de tratamento para paciente em casa? É toda aquela medicação que vocês passam para paciente em casa? Como que vocês estão fazendo? Eu uso especificamente azitromicina, uso paracetamol e uso dexametasona ou prednisolona a partir do 6º dia do início dos sintomas, quando se inicia a fase inflamatória. Em gestantes e mulheres, porque eu tenho atendido muitos casos, eu sempre peço o Dimerode. E na maioria dos casos, ele não é alterado. A minha conduta, a partir da alteração do Dimerode, 40 unidades de enoxaparina por 7 a 14 dias, dependendo da evolução. Quando eu vejo que há um leucograma com desvio à esquerda, com neutrofilia, eu entro com 2 gramas de ceftriaxona dia por 7 dias.
Essa é a minha conduta em gestantes de um modo geral. Esse é o não hospitalizada, né? não hospitalizado. Esse é o protocolo do município, é isso que a gente quer saber. Eu faço isso, inclusive, em regime ambulatorial, porque a gente consegue fazer essa medicação nas casas. Quando eu tenho uma saturação abaixo de 92, 90, 92, eu já interno no hospital e coloco em catéter de oxigênio ou então em máscara de alto fluxo. Mas para vocês terem noção, essa foi a única paciente de todas as que tivemos que precisamos internar. Todas as outras evoluíram de forma satisfatória. Nós não precisamos internar nenhuma delas, apenas a Poliana. Na verdade, né, é importante a gente comentar aqui, porque a gente está com uma plateia de 55 pessoas e a gente precisa fazer um reforço em relação às nossas orientações. Algumas medicações que vocês estão usando no domicílio, a nossa recomendação é o uso hospitalar. Dentre elas, a anticoagulação, porque a gente só inicia nos casos moderados, e caso moderado deve estar em regime de internação, e a dexametasona, que a gente inicia só para os pacientes que vão usar oxigenoterapia. Tudo bem que esse pode ser o protocolo que vocês têm usado com sucesso, a gente está aqui para dividir, mas a gente também está aqui para divulgar o que está no protocolo que a gente escreveu para o Ministério da Saúde. Se vocês forem ver, quadros leves, a nossa orientação é o uso apenas de sintomáticos. A partir do momento que a paciente necessitar de oxigenoterapia, ela vai, sim, ser realizado exames laboratoriais e a introdução a depender do dia do início dos sintomas e a depender do estado da paciente com as outras medicações, que seria antibiótico terapia e dexametasona e enoxaparina. Talvez a realidade de vocês seja um pouco diferente, por isso vocês fazem um pouco desse manejo em domicílio, porque vocês aparentemente têm a facilidade de ir aplicar o ceftriaxone em casa, o que não é a realidade dos grandes centros. Então, é isso que eu estou falando. Cabe a gente, nesse momento, discutir as particularidades de cada região. Não é crítica nem nada, a gente só está aqui trocando, como eu disse, todas essas reuniões, elas são um grande aprendizado para ambas as partes, porque a gente também aprende com o sucesso das coisas que vocês estão fazendo diferente. Mas a gente tem a obrigação de estar discutindo o que também está no protocolo. Então, se vocês forem ver lá no protocolo, casos leves são mantidos em regime domiciliar, só com sintomáticos. A partir do momento que a paciente necessita de internação, que seria caso moderado para grave, aí sim entra com antibiótico terapia, entra com enoxaparina, com corticoide e todo o suporte de oxigenação. Mas a realidade de vocês é diferente, então talvez por isso esse manejo diferente, né? Então... E também, Adriana, é muito bem colocada essa questão, achei muito legal, e é bom reforçar também que aqui nós temos essa facilidade e também isso dá certo com a paciente Poliana, que é instruída, que está em contato com a equipe. A Poliana está aqui na sala, tá? E ela autorizou que divulgasse as imagens dela, foi ela que forneceu as imagens e tal para apresentação. A Poliana, ela foi uma colega de trabalho nossa aqui do serviço. A Poliana já teve câncer de tireoide, a Poliana já teve dengue, e agora a Poliana teve Covid, né? Então, é um caso para se contar mesmo a sua história, né? E, na verdade, isso dá certo com ela pelo contato próximo que nós temos com ela, mas não são todos os casos que a gente entende que pode ser conduzido dessa maneira, né? São casos e casos. Acho que é por isso, né, que a Adriana comentou que a gente não pode dizer que essa é uma conduta para todos. Isso. Porque a gente tem que individualizar o local, porque o que a gente tem observado nos outros locais é que não há esse segmento e esse fluxo que vocês tiveram de uma forma tão rápida, né? Então, eu acho que é importante, quem está nos ouvindo aqui,
saber do controle. Por exemplo, o controle de WhatsApp de vocês foi maravilhoso, porque essa paciente, ela teve um contato próximo. Mas eu diria que era importante ter o contato telefônico e de você ouvir a paciente falar. Por quê? Porque, às vezes, até a paciente perceber que ela está com dificuldade, foi o que aconteceu com a Poliana, demora. E quando você está conversando com a paciente pelo telefone, você pode perceber que ela está mais dispineica. Por quê? Ela não consegue, às vezes, completar a sentença total. Ela tem que parar para respirar. Então, quem está treinado do outro lado da linha, acho que isso é um dado extremamente interessante para quem está na unidade básica. A gente telefonar para a paciente, conversar e pedir para ela falar e não responder só sim, não, ela ter frases inteiras. E conforme essa paciente respira, eu já pedi, por exemplo, para ela voltar. Acho que se eu não tenho isso, acho que eu não deveria só ficar no contato à distância. Cada 2 dias, essa paciente ela deveria vir para a unidade e eu deixar anotado coisas simples, que são coisas que eu não preciso de grandes materiais, que é a frequência respiratória, pulso, temperatura, e isso ficar especificado. Porque fica mais fácil para quem está na unidade básica fazer um segmento e fazer uma curva do que está acontecendo com essa paciente. Outra coisa que eu acho que a gente precisa deixar bem firme aqui, que para a gestante é diferente. Então, a saturação de O2 é 95, não 90, 92, porque 90, 92, às vezes, quando eu vou ajudar, e a gente tem visto isso nas outras discussões, às vezes eu não tenho mais tempo. Até eu ter a transferência, essa paciente ela vai estar muito mal, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem firme que para a gestante os parâmetros são diferentes. Eu acho que assim, são números. Outro dia uma pessoa, eu não sei em qual discussão aí, ela falou que ela gruda, a pessoa que discutiu, ela gruda na parede para todos terem acesso, qual é a frequência respiratória, então uma frequência respiratória de 24, né, então menor que 25, já tem que chamar atenção, e a saturação de O2 menor que 95, então ela coloca em vermelho. Pulso, né, uma paciente taquicárdica, temperatura elevada, tudo isso tem que ser avaliado e chamar a atenção de quem está vendo, num lugar adequado, para a gente já dizer que essa paciente não está mais num quadro leve, que ela está num quadro moderado. E se eu tenho dificuldades de arranjar um hospital, às vezes ela nem precisa ter tudo isso, mas eu já tenho que estar atenta para poder transferir antecipadamente, para poder oferecer oxigênio para essa paciente. Exato, era o que eu ia perguntar na sequência. Qual é a distância do seu município para Londrina? Eu queria dizer uma coisa. A distância da casa da Poliana para o nosso hospital é de 2 quarteirões. Ah, que ótimo. A distância do nosso município a Londrina é 170 quilômetros. Eu tinha, além da Bianca, que fazia o contato diário com a paciente, eu tinha contato diário com ela de manhã e à tarde, claro, pelo WhatsApp, não pelo telefone. Eu acho que a ideia do telefone é muito interessante. Não, é muito importante, porque... Eu vi a Poliana um dia antes dela ser internada, na frente do hospital, com o pai que levou ela para uma avaliação. Eu avaliei ela à noite, ela estava estável, e eu decidi não interná-la. Tá? Com relação, não tenho registro, mas eu vi a paciente. Tá? Com relação ao uso da enoxaparina, talvez pelo fato de eu ser obstetra e estar acostumado a heparinizar pacientes em caso de trombofilia, por exemplo, talvez eu tenha sido um pouco agressivo no início precoce da enoxaparina em regime ambulatorial, mas eu estou acostumado a usar essa dose de 40 miligramas de enoxaparina, às vezes na gestação toda, então talvez eu tenha sido agressivo e tenha me apressado por causa que eu estou acostumado ao manejo de anticoagulante nessa dosagem em pacientes em regime ambulatorial, talvez seja isso. Não, claro, mas por essa isso... distância pequena da paciente, né, até o local de atendimento, isso ajuda muito. É que assim, como a gente está discutindo com vários lugares do país, aqui, por exemplo, você está falando 170 quilômetros, mas se tem uma estrada boa,
se tem um acesso bom, essa paciente ela chega rapidamente. Quando nós discutimos casos na região norte, nordeste, principalmente na região norte, uma transferência da paciente, que às vezes nem sempre é terrestre, às vezes é fluvial, né, que acontece, uma distância de 100 quilômetros, às vezes, pode demorar muitas e muitas horas, né? Então, por isso é que a gente está se apegando a fazer diagnósticos antecipadamente, porque a gente percebeu que isso poderia ajudar um número muito grande de pacientes e de mulheres. Claro que cada cidade tem a sua particularidade e individualidade, mas como aqui tem pessoas, por exemplo, que eu estou vendo, que tem pessoas de outras regiões, então a gente precisa frisar e repetir todos esses cuidados, né? Então, que bom que no local de vocês as pessoas moram perto, vocês têm um bom acesso, mas nem sempre isso é possível, tá? Então, é por isso que a gente fica repetindo esses parâmetros, porque eu acho que quem está numa unidade básica precisa guardar esses parâmetros iniciais e ter em mente que isso é importante. E ela tem que ter em mente também o tempo que vai demorar, porque se vai demorar, por exemplo, às vezes, meio-dia ou quase um dia de transporte, ela tem que tentar antecipar esses cuidados, porque senão, nesse momento, por exemplo, em que você transferiu e que deu tudo certo, para essa outra cidade não daria, né? Então, e a outra coisa que a gente chama atenção é justamente que nas novas variantes a gente viu que o agravamento do quadro geralmente é depois do 10º dia, que é exatamente o que aconteceu com a Poliana. E o que a gente tem visto também com bastante frequência é que a gestante de 1º e 3º trimestre são as que mais se confundem com sintomas, porque tem sintomas muito próximos dos normais de uma gestação. Então, elas às vezes demoram a buscar o cuidado. Então, é por isso que a gente tanto insiste nessa condição de cuidado, tá? De como foi monitorada e etc. E, Carlos, lógico, a gente, como obstetra, tem facilidade em usar a inoxa, sim. Talvez a inoxa no seu município seja de fácil acesso, mas isso não é uma realidade nacional. A enoxaparina é uma medicação de alto custo, que precisa de um processo. No caso do Covid, ela não está no rol ainda, né? Ela é liberada via hospitalar primeiro, para depois ela entrar no alto custo. Então, quando a gente fala, de fato uma medicação que a gente usaria a nível hospitalar. Lembrando que o dedímero no 3º trimestre, ele vai estar 2 a 3 vezes aumentado em qualquer gestação. Então, ele não é parâmetro para anticoagulação, tá? O que precisa ficar claro é que a gente usa o dedímero para controle, para casos moderados e graves. Se eu tiver uma paciente que tem indicação de anticoagular, porque ela está com oxigenoterapia, não importa o valor do dedímero dela, tá? Ele não é um dado que, baseado nele, eu vou anticoagular ou não, né? Porque na gestação esse dedímero aumenta mesmo, tá? Então, assim, é só porque a gente está aqui, é lógico que você sabe a proximidade, a facilidade que você tem dentro do seu município, mas a gente está falando a nível Brasil, então, por isso a gente insiste em deixar um protocolo mais justo para nível Brasil, né? Lógico que a gente gosta de ouvir todas essas particularidades de cada região e do sucesso que vocês tiveram com esse caso. Sim, como a Marcela falou, a Bianca é uma paciente muito bem orientada, né? Então, a gente teve também sucesso por causa disso, isso faz muita diferença. E como a Cristina falou, a orientação nossa também é contato por voz com a paciente, porque digitar, você não consegue ver o estado da paciente, né? A nossa orientação em algum momento, ela pode até em algumas ocasiões te responder por WhatsApp, mas em alguns momentos você teria que falar com ela, porque a intenção desse monitoramento à distância domiciliar é a gente, como profissional de saúde, perceber a alteração leve que a paciente talvez não perceba e indicar que ela retorne ao hospital, né? Então, está pedindo para falar.
A Gláucia? Oi, Gláucia? eu queria fazer um comentário que eu acho bem importante, assim, que ainda não foi falado e nem sempre a gente tem essa oportunidade em relação a transporte dessas pacientes. A gente sabe que, mesmo no Paraná, que a gente tem algumas coisas bastante potencialidades, a gente ainda tem fragilidades em relação a SAMU, por exemplo. Algumas regiões têm mais dificuldade, às vezes porque você tem um suporte avançado só para uma região, isso se repete no Brasil inteiro, né? A gente sabe. Especialmente em municípios que são mais distantes, né? Porque nas regiões metropolitanas grandes a gente tem mais suporte avançado e tem mais acesso rápido a esse tipo de transporte. Quando a gente está no interior, a gente tem só, às vezes, uma ambulância para vários municípios, né? De suporte avançado. Então, eu acho que foi muito interessante, Marcela, e eu acho que isso a gente precisa ter como talvez até um plano de contingência de cada município, o que fazer para transportar pacientes em condição, não só COVID, outras condições críticas, né, necessárias com segurança. Então, ter uma equipe que entre na ambulância, saiba como é, eu tenho essa preocupação, que eu trabalhei com suporte avançado e transporte, eu sei como é que é entrar numa ambulância e saber quanto oxigênio tem, porque a gente teve problemas com isso, né? Eu vi no Brasil, não vi no Paraná, mas no Brasil, precisa ter torpedos grandes acoplados a essa ambulância, precisa ter equipe que acompanha essa paciente com segurança, a oxigênio-terapia ali, a medicação necessária, acesso venoso, porque assim, tá, é perto, eu acho que a estrada deve ser boa, Pinhalão, Londrina ali, tá, muito bem, só que se tiver um acidente, você ficar com a paciente na estrada, então a gente tem que ter essa previsão, a gente tem que ter esse cuidado no transporte das gestantes, dos bebês, de acidentados, de qualquer pessoa, e o município pode e deve ter a responsabilidade, mesmo tendo o SAMU, de ter uma ambulância branca preparada, organizada, com uma equipe de sobreaviso às vezes, ou até pegar o povo do hospital e falar, me socorre, vamos transportar essa paciente seguramente. Eventualmente, o que a gente vê é que isso não é considerado, então você usa ambulância branca, mas não tem equipe, ou não tem oxigênio, ou, né, faz as coisas assim, porque não está preparado, porque não previu. Então, como isso me toca muito, e eu acho importante a gente comentar, né? A gente, como gestão, né, cada um no seu nível, tem que pensar nessas possibilidades. Ah, que bom que tem SAMU, mas e se o SAMU estiver ocupado, se o SAMU não funcionar? Aí você tem uma vaga rápido, como vocês tiveram, e eu achei a decisão muito acertada de transferir, de ter acompanhamento e tudo, mas então queria realmente reforçar isso, tá bom? Gláucia, esse assunto é extremamente importante, tanto que eu já tive, eu não sei, não me lembro se eu estava com a Adriana ou com a Sigrid, mas já 2 discussões de caso só sobre transporte, né? Um aqui na região sul, e o outro que foi da região norte, né? Numa cidade do Pará. E que a dificuldade lá em cima era maior, porque a transferência fluvial, como eu havia falado, ela demora muito tempo. Então, precisava, sim, de pessoal capacitado e de oxigênio, e saber o quanto de oxigênio essa paciente precisaria disponibilizar para ela ter o transporte. Então, acho que é extremamente importante. Não, é super importante, Gláucia. Era a minha próxima pergunta que eu ia fazer para eles em que condições a paciente saiu no transporte, se tinha oxigênio, quem estava acompanhando, porque assim, a gente viu que quando que vocês fizeram o atendimento e viram que ela estava piorando, essa piora, ela pode necessitar de ser entubada em 2 horas, tá? E aí, se ela não estiver na unidade hospitalar, então, quando a gente vai programar um transporte, é isso que a Gláucia falou, a gente precisa tomar o cuidado, apesar da agilidade e da proximidade, quem vai com essa paciente, se eu tenho torpedo, se eu tenho condição de entubar caso ela tenha um agravamento, né, durante o transporte, a gente sabe que isso pode acontecer. No COVID, os quadros evoluem muito mal. A paciente chega falando e em poucas horas ela está entubada.
Então, essa programação é muito importante, é uma das coisas que a gente vem discutindo constantemente. Cuidado com o transporte. Eu sou referência da minha região, eu já recebi paciente saturando 59 na porta do pronto-socorro, porque ela saiu da cidade dela e o oxigênio acabou no meio do caminho. Então, quer dizer, eu coloco essa paciente em risco, né? Quando eu transporto de maneira... a gente fica ansioso, porque sabe que às vezes não vai dar o melhor cuidado ali naquele momento. Por isso que eu perguntei se o hospital de vocês tinha algum suporte, porque era isso que eu ia falar. Às vezes é melhor você estabilizar a paciente um pouco e transportar com mais segurança, do que colocar na ambulância, porque ela ainda não está precisando de oxigênio, mas que ela precise, de repente, você não tenha como dar esse suporte. Bom, pessoal, a gente já tem feito esse transporte de pacientes COVID, não só a gestante, né, mas a gente tem uma ambulância preparada com oxigênio, inclusive tem uma técnica específica que checa os oxigênios todos os dias, e antes de sair com o paciente é checado esse oxigênio e é posto reforço na ambulância. Porque, claro que a gente sabe que essas situações acontecem, de ter um acidente, você ficar parado na estrada. Mas já tem essa estrutura funcionando aqui já há algum tempo. Por causa das demandas do SAMU, a gente resolveu equipar. Inclusive, a gente comprou os equipamentos de emergência no ano passado, e esse ano aí a gente está interessado em comprar os equipamentos para equipar a ambulância mesmo de suporte, fazer uma ambulância de suporte avançado, e de repente você tem uma vaga fácil, e o que atrasa a transferência é o SAMU. No caso da Poliana, ela foi transportada de forma estável, ela teve uma melhora de saturação, Bianca pegou o prontuário aqui hospitalar, 93, e ela foi transportada numa condição de saturação melhor do que ela estava anteriormente, né? Mas acho muito bacana a gente discutir essa questão da transferência, essencial, eu diria. Não, sem dúvida, eu acho que a gente está discutindo tudo em cima de um caso que foi muito ilustrativo e muito positivo, né? Então, assim, a gente precisa discutir porque a gente está discutindo no geral, não do caso só da Poliana. É lógico que o caso da Poliana teve um desfecho maravilhoso. Mas a minha próxima pergunta é, então, a Poliana chegou em Londrina, né, no HU lá, em que condição? Porque no outro dia definiram por interrupção da gestação. Por que isso aconteceu? Ainda era uma paciente era uma gestante prematura. Então, eles resolveram usar corticoide injetável, betametasona injetável, e a paciente estava estável, acharam que poderia a gestação continuar evoluindo, quando eles viram que já feito o corticoide, poderiam aliviar a paciente do desconforto respiratório, acharam feito uma ultrassonografia, que o conceito estava em boas condições, eles resolveram operar. Acho que Londrina foi extremamente eficiente no trato do caso. A criança nasceu bem, ficou pouco tempo em UTI, praticamente em condições boas, e a gestante no pós-operatório ficou na UTI umas 12 horas, depois foi para o quarto. Então, eu acho que a grande felicidade no caso foi o atendimento muito eficiente do pessoal de Londrina. Eles foram muito ágeis na aceitação da paciente e eles foram muito, muito eficientes na condução do caso. Então, Carlos, algumas coisas têm sido alteradas na avaliação, né, na conduta da grávida. Aqui, eu acho que a gente não pode fazer muitas afirmações, porque vocês não estavam lá assistindo a paciente nesse momento. Então, a gente vai colocar aqui como as coisas têm sido realizadas. Eu acho que antes de eu começar a falar, eu acho que a gente tem que pensar assim, que o COVID, o que eu estou falando hoje, pode ser que daqui um mês eu não fale mais. Eu acho que isso é extremamente importante. Tudo que a gente está falando hoje, pode ser que daqui a algum tempo mude tudo. Porque o COVID, ele é uma caixinha de surpresas. Então, o que quando nós começamos a elaborar esse manual, que foi no ano passado, algumas coisas já foram alteradas esse ano, tanto que já vai haver uma atualização. E tem muitos conceitos que a gente falava o ano passado e que hoje a gente já não fala mais. Então, por exemplo, o parto, né?
Então, o parto, aqui nós temos algumas orientações em que se deve aguardar e esperar um pouco mais para resolver o parto. O parto só deve ser resolvido e feito, principalmente uma cesárea, se ocorrerem algumas alterações. Então, a gente não sabe aí o grau de piora dessa mãe, né? Embora, se essa mãe estivesse pior, mas a gente tivesse um parâmetro de vitalidade fetal dessa criança, né? Desse feto, em boas condições, uma cardiotocografia sem alterações, um ultrassom, principalmente com uma alteração, sem alterações do líquido amniótico, porque o Doppler nem deve ser levado muito em conta. Então, a conduta, nesses casos, é se aguardar, não é operar, porque quando essa paciente foi operada, se eu não me engano, ela estava no 11º dia. O 11º dia é um momento inflamatório. A gente não tem isso para as gestantes, mas para pacientes em geral, em que você submete um procedimento nesse momento, o risco de morbimortalidade ele aumenta. Então, a gente deve evitar. E isso a gente tem recomendado. Então, às vezes, a gente fica bem ansioso, achando que a retirada do concepto vai aliviar. E não. A gente já teve vários casos aqui que a gente discutiu e que a evolução não foi tão feliz como desse caso. Então, a gente precisa pedir para se ter um pouco mais de paciência, que a gente tem que respirar, inclusive ter conversas. Eu acho que o Covid ensinou a gente a trabalhar com outras disciplinas, então, aprender a lidar com o intensivista. O intensivista, ele tem que entender que na grávida, o balanço hídrico, ele deve se manter mais para positivo, porque se ele reduz esse balanço, que é o que acontece, por exemplo, em pacientes não gravídicos, né, em pacientes em geral, o líquido amniótico pode diminuir, então o balanço ele tem que ser mais para positivo. Então, tem coisas que são diferentes. E isso precisa ser passado para o intensivista, que nem sempre a retirada, a cesárea, ela vai ajudar, tá certo? Então, eu não sei te dizer como é que foi, nem posso avaliar, porque não existem dados, mas se tivesse mais ou menos, né, as condições dessa paciente estáveis, ou ela se estivesse mantendo, porque pelo que eu entendi, ela ficou só com o catéter, né? Sim. É isso? Isso, na verdade... Não tivesse indicado uma cesárea nesse momento. Ô, Marcela, eu vi aqui no chat Você que viu, a indicação da cesárea foi em função de uma oligodramia importante, né? Mas ela era bolsa rota? Porque aqui está escrito perda de líquido, não é perda de líquido vaginal. Sim. Não era líquido mesmo. Tá. Não, então eu desconhecia disso. Mas, de repente, olha o que eu estou falando, a diminuição de líquido precisa saber, então aí eu teria que ter um intensivista aí para a gente poder discutir. Talvez foi por causa de um balanço negativo. Então, talvez se ele tivesse aumentado esse balanço, a gente não... Porque ela não tinha nenhum outro motivo para ter uma redução de líquido, tão de repente, assim, não é? Só se foi uma bolsa rota. Não, então, a outra coisa que é importante é que a via de parto não necessariamente precisa ser cesárea. Por isso que eu perguntei, em que condições a paciente chegou ao hospital? Se ela não está, se ela estava só com catéter 3 litros, você podia pensar em induzir o parto. Não necessariamente ela precisa ir para uma cesárea. Covid não é igual a cesárea. Cada caso tem sua indicação. A indicação de parto no Covid também é obstétrica, a menos que fosse desejo da mãe, que ela falasse assim, eu não quero indução, e aí o cara faz uma cesárea. Mas o que a Cristina falou é muito importante. A gente tem trabalhos publicados que mostram que a intervenção cirúrgica, no momento da atividade da doença, pode aumentar em até 9 vezes a morbimortalidade. Isso sem contar uma população obstétrica, numa população geral. Se você estiver pegando alguém assintomático, inclusive, com Covid positivo e submetê-lo a um procedimento cirúrgico, você aumenta muito a morbimortalidade. Quando você iguala de novo ao risco numa população geral, quando passados-se 7 semanas. Então, a orientação
para pacientes cirúrgicos, é aguardar 1 mês de resolução da doença para você poder programar uma nova cirurgia. É lógico, não em momentos de urgência, a gente não está falando de urgência. Então, para vocês terem ideia, como uma intervenção no momento da doença, às vezes, faz com que a paciente piore. Não foi o caso da Poliana. Nós estamos falando esses aspectos porque a gente tem que fazer a discussão do caso como um todo. O caso da Poliana foi lindo, né, foi bem conduzido, foi de sucesso, chegou tudo bem, o nenê e ela nem precisou ser entubada, a doença evoluiu de forma leve, mas o que a gente precisa deixar claro é que a via de parto do COVID não é igual a cesárea, interromper na fase ativa não é a melhor opção quando a gente está diante de uma prematuridade. Como a Cristina falou, o que a gente fala hoje pode mudar amanhã. No começo da pandemia, indicava-se cesárea, sim, na hora que a paciente internava com Covid, porque assim como a gente tinha a impressão que a descompressão abdominal melhoraria o caso, como acontece nas outras doenças respiratórias. No Covid, por ser uma doença inflamatória, a interrupção nem sempre vai evoluir com melhora do quadro. É por isso que a gente está chamando a atenção. É só para ficar claro que, sim, essa conduta inicial, a gente mesmo havia falado no começo, lá no começo da pandemia, que era interromper. E depois, ao longo da pandemia, a gente foi estudando, foi entendendo melhor a doença e foi percebendo que isso não era, de fato, o que melhorava. Então, são pontos que a gente sempre precisa destacar nessas discussões para que fique claro. E tudo que a gente fala hoje pode ser que mude amanhã, né? E, bom, gente, a gente está chegando no limite do nosso horário, e então eu acho que uma outra coisa que a gente precisa pontuar aqui é, a Poliana teve um nenê, e ela vacinou? Muito bem. Muito bem, porque o mais importante que a gente sabe que vai ter, de fato. A Poliana vacinou, ela vacinou recente, essa semana ela me mandou mensagem. Ela vacinou, Poliana. Professora. Também. Porque a nossa briga hoje é com que a gente vacine o maior número de gestantes, né? Ainda tinha-se um medo da vacinação na gestação, eu acho que isso faz parte, né, do nosso trabalho, mostrar que é seguro, que as gestantes precisam ser vacinadas, que é lógico que a gente, observando o momento epidemiológico que a gente se encontra, vacinar é a principal maneira de prevenir a complicação, né? Então, e mesmo as puérperas, né? Por isso que eu perguntei, a Poliana vacinou, porque ela é pós-parto, ela é puérpera. Ela precisa ser vacinada, independente dela ter tido a doença. Então, essa é outra coisa que a gente precisa sempre reforçar para a nossa população, né? Porque alguns acham, eu já fiquei doente, não vou vacinar. Não, a imunidade da doença não é igual à imunidade da vacina, né? Então, precisa, sim, tomar vacina. E como está a vacinação aí na região de vocês? Em relação às gestantes, nós estamos com 100% de gestantes e puérperas imunizadas. Nossa, parabéns. A Poliana não vacinou no momento do pós-parto, porque não havia sido liberada, né? Isso foi em março, então ela foi liberada posteriormente, ela vacinou no grupo dos professores. Em relação à vacinação, nós estamos um pouco discrepante na faixa etária, em relação aos nossos municípios da 19ª, mas em função de que a gente também faz a busca ativa dos pacientes e não deixa o paciente para trás, nossos acessos vão atrás, então isso acaba que a gente não consegue avançar muito na faixa etária. Nós estamos na faixa etária de 44 anos e aguardando aí, ansiosos por mais doses. Estamos com os grupos de caminhoneiros imunizados, professores imunizados, profissionais, que foi o primeiro, imunizados. Agora estamos quase todas as comorbidades estão imunizadas. Agora estamos na faixa etária da população geral. Que bom, parabéns. Parabéns. Acho que o que a gente tem que frisar aqui é que a vacina na gestante, ela pode ser feita em qualquer momento, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Que vacina? É a que tem, né? Pfizer ou Coronavac, tá certo? Então, a paciente, ela precisa, se ela chegar, é porque tem outras pessoas ouvindo, né?
Se chegar no posto e só tiver a vacina da gripe, H1N1, ela toma da gripe, depois ela volta para o Covid. Se tiver a do Covid, ela toma do Covid e depois ela volta para o H1N1, tá certo? Que a paciente não deve perder a oportunidade de vacinação, tá? Bom, pessoal, muito obrigada por todas as orientações, né? Acho que nós aprendemos aqui muito com essa discussão de hoje, né? A gente sabe que a Poliana foi um caso de sucesso, mas que a gente tem que estar preparado para os próximos casos também. E achei muito válido todas as orientações, inclusive, Adriana, essas questões do parto que você colocou, a questão da saturação, foi muito aprendizado aqui para a gente. Eu agradeço. A gente também fica parabenizando vocês e agradecendo. É uma satisfação a gente discutir um caso que foi conduzido na unidade básica, isso vocês têm que ter orgulho, são poucos os locais que conseguem uma condução dessa maneira, é lógico que é a realidade de vocês, é um município pequeno, que vocês têm proximidade da população, isso tudo ajuda, e a gente fica muito feliz e também a gente aprende com isso, né, com o sucesso de vocês, então, a gente está aqui para uma troca, e está à disposição para qualquer discussão que precisem, tá bom? E foi um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Então, parabéns pelo telefone, muito obrigado. Parabéns pela avaliação, pelo segmento, né? Olha, só não pode esquecer agora da anticoncepção para essa paciente, né? Certo? É importante, tá certo? E não é porque ela teve Covid que ela tem, como é que se fala, que não deve ser orientada em relação à anticoncepção, né? No pós-parto, lembrar disso, porque a gente às vezes acaba se detendo na gravidez e esquece da anticoncepção. Então, de novo, aqui, parabéns, a gente fica feliz com os resultados, porque normalmente a gente discute resultados, infelizmente, muito ruins, né? Então, é bom a gente ter um caso com sucesso, porque a gente fica feliz com o atendimento aí de vocês, com o cuidado que vocês estão dando às suas gestantes, às suas pacientes, e feliz porque a mãe está bem e a criança está bem, né? Então, parabéns, tá certo? E obrigada pela presença de todos aí. Até logo e até uma próxima. Nossas reuniões são todos os dias, pela manhã, das 11 ao meio-dia, e à tarde, das 16 às 17. Tchau. Adriana, foi um prazer te ver, viu? Prazer. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.